os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante 3 domingos consecutivos, estamos ouvindo a leitura do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Indicamos no início da leitura do capítulo que ele se ocupa das parábolas sobre o reino dos céus. Hoje nós concluímos a leitura de todas as parábolas, totalizando 7 parábolas no capítulo 13 sobre o reino dos céus. A primeira parábola é a do semeador. Nós meditamos considerando que a parábola do semeador revela a existência do homem sobre a face da terra. As situações elencadas por Cristo retratam a existência do homem frente à palavra de Deus. Nós somos convidados, à luz da palavra de Deus, a ser um terreno bom, para que a semente da palavra possa cair nos corações e produzir bons e abundantes frutos. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos convidou a não desanimar, porque coexistem no interior do homem, e isso foi apresentado através da parábola do joio e do trigo, o bem e o mal. Mas nós devemos confiar na força transformadora da palavra de Deus. Na medida que nós acolhemos no coração, lemos, meditamos, ouvimos atentamente a palavra de Deus, o mal é vencido, o bem prevalece pela força da palavra de Deus que nós acolhemos no coração. Sendo um terreno bom, a semente da palavra cai nos corações
e caindo nos corações, a semente da palavra vai florescendo e expulsando dos corações o mal, e o bem prevalece em nós. Prevalecendo o bem em nós, o bem passa também a triunfar no mundo, porque o mal está presente em nós e também no mundo. O homem, vivendo a palavra de Deus, vence pela prática da justiça o mal presente no mundo. Hoje nós chegamos, com as 3 parábolas que ouvimos no Evangelho, à meditação sobre a prática da justiça. Aquele que ouve a palavra de Deus é chamado a praticar a justiça. Vamos às 3 parábolas e ao sentido de cada uma delas. A primeira parábola que Jesus contou no Evangelho deste 17º domingo é a parábola do tesouro escondido no campo. A parábola diz: um homem o encontra e o mantém escondido. Esse homem poderia subtrair para si o tesouro que ele encontrou no terreno. Ele poderia reter para si e levar consigo o tesouro. Mas o homem da parábola não fez isso. O homem da parábola mantém o tesouro escondido, vende todos os seus bens, compra o terreno para que ele possa tomar para si o tesouro que está escondido no campo. Qual é a sugestão da parábola? A parábola está indicando a prática da justiça. Esse homem que encontrou o tesouro, repito, poderia reter para si o tesouro e levar consigo. Mas isso seria uma injustiça, porque o terreno não pertence a esse homem. Esse homem vende os seus bens para comprar o terreno, e comprando o terreno, o tesouro que está escondido passa a pertencer a si. Pertencendo a si, ele recolhe para si o tesouro encontrado. Qual é a sugestão da parábola? A prática da justiça. Lembrando, o tema central do capítulo 13 é o reino dos céus. São parábolas sobre o reino dos céus. Portanto, para entrar no reino dos céus, nós precisamos praticar a justiça. O homem pratica a justiça. Ele vende primeiro os seus bens, compra o terreno para que o tesouro passe a pertencer a si. Jesus está ensinando que sem prática de justiça, sem praticar a justiça, nós não entramos no reino dos céus. Se nós não somos, deixa isso mais simples, se nós não somos honestos, íntegros, corretos nos nossos negócios, nas coisas que nós fazemos, nós não entramos no reino dos céus. E eu posso traduzir isso para a linguagem brasileira. Para entrar no reino dos céus não tem jeitinho brasileiro. Não tem. Ou nós praticamos a justiça, ou nós somos maus. Porque o Evangelho está falando que serão separados os maus dos justos. É necessário que nós compreendamos que a fé cristã exige de nós a prática da justiça. Portanto, em todas as nossas coisas, nós precisamos ser corretos, honestos, íntegros, pagar o que devemos, honrar os nossos compromissos. Mas, padre, eu não concordo com a carga tributária do nosso país. Eu também não concordo. Mas para que a mudança aconteça, nós precisamos eleger bons políticos que façam a tão sonhada reforma tributária. Mas enquanto isso não acontece, o fato dos políticos ou parte dos políticos serem desonestos, corruptos, isso não justifica a nossa desonestidade. Nós precisamos ser íntegros, corretos e honestos em todos os nossos negócios. Se eu causo, provoco algum dano a alguém, eu preciso ser responsável por isso. Se eu estou saindo do meu carro e bato no carro de alguém, o que nós precisamos fazer? Arcar com as responsabilidades. Isso é honestidade, é a prática da justiça. Eu não posso enganar o outro em vista de obter algum benefício. É preciso ser honesto e praticar a justiça. E nós entendemos a segunda parábola. A segunda parábola é a parábola do comprador
de pérolas preciosas. E o texto diz que o comprador encontra uma pedra de grande valor, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Qual é a sugestão da parábola? O que a parábola está ensinando? Que o reino de Deus está acima dos bens materiais. Que não há nada acima do reino de Deus. Aquilo que no Antigo Testamento nós encontramos e depois Jesus repete no Novo Testamento, que é necessário buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo será dado por acréscimo. Aqui nós aprendemos, a parábola está sugerindo a pobreza, e nós podemos entender a pobreza em dois sentidos: aquela pobreza radical dos religiosos, dos franciscanos, por exemplo, que deixam todos os bens para seguir a Jesus Cristo. Mas é verdade que nem todos são chamados a viver esta radicalidade. Aquele que é pai, aquele que é mãe, tem o seu compromisso, a sua responsabilidade de manter a sua família. São Francisco de Sales, interpretando o tema da pobreza, disse o seguinte: que a pobreza ela deve ser entendida em dois aspectos, aqueles que não são chamados a viver esta pobreza radical. Primeiro, entender que os bens materiais servem para ajudar os mais pobres. Quando você é solidário, quando você utiliza os bens que possui para ajudar os mais pobres, você está praticando a pobreza do Evangelho. E segundo aspecto, São Francisco de Sales diz: aprender a viver na escassez. Pode acontecer que você passe boa parte da sua vida gozando de muitos bens. Você tem uma condição financeira excelente, mas alguma coisa pode acontecer na sua vida que você não terá mais o mesmo conforto que tinha. Por algum motivo você perdeu os seus bens, você deixou de possuir tudo aquilo que possuía. São Francisco vai dizer: o pobre sabe viver na escassez. Você não vai viver a sua vida reclamando porque você não tem aquilo que um dia teve. Você passa a viver na escassez. O que São Paulo disse: sei viver na abundância, mas também sei viver na escassez. Porque você não está apegado aos bens materiais. Você compreende a verdadeira finalidade. E se por alguma razão você não tem mais aquilo que um dia teve, o conforto que você possuía, você vive essa pobreza com alegria, agradecendo a Deus por aquilo que um dia você teve, mas também agradecendo a Deus pela simplicidade que hoje você tem, pela vida simples que hoje você vive. A segunda parábola nos convida a viver esta pobreza. E por que é importante compreender essa pobreza? Porque senão nós deixamos de praticar a justiça porque estamos apegados aos bens materiais. Concretamente, eu passo a ficar apegado aos bens e por isso mesmo não sou capaz de praticar a justiça. O exemplo que eu dei: vou estacionar o meu carro, bato no carro de trás, o que faço? Saio sem dizer nada a ninguém, sem querer arcar com a responsabilidade, aquele mal que eu causei a alguém. No fundo isso significa o quê? Que eu estou apegado aos bens materiais. Ou ainda, eu faço os meus negócios, mas como não quero perder absolutamente nada, eu passo a lesar o outro, a enganar o outro, porque eu não sou capaz de desapegar-se dos bens materiais. Portanto, irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus através do Evangelho é um convite para que nós compreendamos que para entrar no reino dos céus eu preciso ser honesto, íntegro, correto, justo nos meus negócios. E a terceira parábola não precisa de muitas explicações. É a parábola da rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Jesus está falando sobre o juízo final. Nós vamos passar pelo juízo de Cristo. Eu posso passar a minha vida toda enganando as pessoas, obtendo todos os lucros. Eu posso deixar isso mais simples. No fundo, o que a parábola, a terceira, está sugerindo? A partir do contexto do capítulo 13. Que se nós não praticamos a justiça, nós não entramos no reino dos céus. Se eu sou desonesto nos meus negócios, se eu engano as pessoas, se eu não pago as minhas contas, se eu não sou correto nas coisas que faço, não entro no reino dos céus. Porque nós podemos correr o risco de entrar ricos no inferno. É preferível entrar pobre no céu do que rico no inferno.
É isso que o Evangelho está sugerindo. É necessário que nós pratiquemos a justiça. E digo mais, às vezes para praticar a justiça, você vai ser lesado financeiramente falando. Por isso a segunda parábola. E é aqui que pega, porque dizem que a parte mais sensível do homem é o bolso. É a parte mais sensível. Às vezes, para praticar a justiça do reino de Deus, nós vamos ser lesados do ponto de vista financeiro. Mas o que vale? Entrar no reino dos céus pobre ou entrar no inferno rico, com o bolso cheio? Essa é a provocação que a palavra de Deus nos faz. Veja, é preciso que nós também meditemos que a injustiça que o outro pratica contra nós não justifica a prática da nossa injustiça. Não é porque o outro é injusto comigo que eu tenho o direito de ser injusto com os outros. A minha injustiça não é justificada pela injustiça dos outros. Cada um de nós vai responder no tribunal de Cristo por aquilo que fizemos. E nós podemos enganar todas as pessoas. Mas na hora da morte, a consciência vai pesar. Nós podemos passar a vida enganando as pessoas, imaginando que nós estamos lucrando, que nós estamos ganhando. Mas é preciso lembrar que Jesus disse: de que vale ao homem ganhar ao mundo inteiro, se vier a perder a sua alma. É necessário que nós pensemos. O texto da primeira leitura do livro dos Reis conta um pouco da história de Salomão. Trata-se da oração que Salomão fez. Salomão pediu a Deus um coração compreensivo, capaz de governar o povo e de discernir entre o bem e o mal. Salomão pede um coração sábio, para que ele possa discernir o bem do mal. É isso que nós precisamos pedir a Deus. O Papa Bento, meditando esse texto, disse que o coração, na Escritura, representa a sede das decisões, e o coração é símbolo da consciência. O que nós devemos pedir a Deus? Uma consciência reta, porque a tentação de ser injusto é grande. Quantos cristãos católicos, no período de feriado, vai até o pronto atendimento em busca de atestado? Conversa com as pessoas no hospital. Nesse período sobrecarrega o atendimento. Pessoas que vão em busca de um atestado, mas que não estão doentes. Isso é prática da injustiça. As pessoas não param para pensar o mal que elas estão causando. Primeiro, ocupando o lugar de outros, deixando os médicos exaustos no atendimento. Quanta prática de injustiça, e nós vamos acolhendo isso com naturalidade, como se isso fosse normal. É necessário que nós tomemos consciência e peçamos a Deus uma consciência reta, sejamos corretos, íntegros naquilo que nós fazemos. Este é o apelo que a palavra de Deus nos faz neste domingo. E por fim, São Paulo, na segunda leitura da carta aos Romanos, São Paulo diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação. É necessário que nós aproveitemos, porque há mais mérito em praticar a justiça quando nós somos lesados do que praticar a justiça quando nós recebemos do outro a justiça. Há mais mérito. Há mais mérito em fazer o bem quando nós recebemos o mal do que quando fazemos o bem recebendo o bem. Fazer o bem a quem nos faz bem, isso não tem tanto mérito. Mas quando nós decidimos fazer o bem, mesmo recebendo o mal, aquele bem que nós fazemos, quando recebemos o mal, tem mais mérito diante de Deus. Por isso que a palavra de Deus está dizendo: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aproveitar as oportunidades de ser íntegro, correto, honesto no seu trabalho. Quantas pessoas fraudam o ponto do trabalho? Prática da injustiça. Quantas pessoas enganam o outro quando vão vender um carro, uma moto, uma casa? Enganam. Isso é prática da injustiça. E a palavra de Deus hoje é clara: se nós somos injustos, somos maus, e os maus não entram no reino dos céus. É necessário ser íntegro, correto e honesto. E termino dizendo: tudo aquilo que nós ganhamos fruto de uma prática injusta é maldito. Não vai ser feliz. Pode ter certeza. Você não vai ser feliz.
porque é um dinheiro maldito. Quantas pessoas vivem na escassez, mas são profundamente felizes? E quantos têm muito? Mas como esse muito é fruto da prática da injustiça? Veja, a palavra de Deus não condena o conforto material, a riqueza. Não se trata disso, não é disso que nós estamos falando. Estamos falando da prática da injustiça. Aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós ganhamos como prática da injustiça, isso é maldito. Você não será feliz com isso. Isso não traz felicidade, isso traz desgraça. Vamos pedir a Deus uma consciência reta. Eu repito, a tentação de ser injusto é grande nas pequenas coisas de cada dia. Vamos pedir a Deus a graça para que nós sejamos íntegros, corretos. E não se esqueça disso. Às vezes, para ser correto, íntegro, honesto, para praticar a justiça, você vai ser lesado do ponto de vista material, vai ter que perder alguma coisa materialmente falando. Mas de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que queremos? Entrar no inferno ricos, cheio de bens, com o bolso cheio, fruto da prática injusta? Ou queremos entrar no reino dos céus pobres, sem nada, mas entrando no reino dos céus? A decisão está nas nossas mãos.